Olá, eu sou Leonardo e bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje vamos falar sobre autores brasileiros. O que me motivou a gravar esse vídeo que deve ser, na verdade, provavelmente ele vai ser dividido em 2 ou até 3 partes, dependendo do tamanho dele, e eu explico já porquê. Mas assim, o que me motivou foi o fato de que nos canais que eu costumo procurar comentários sobre livro, nos blogs, não é tão comum você encontrar pessoal lendo autores brasileiros. Você volta e meia encontra um mais conhecido e autores brasileiros contemporâneos. A impressão que eu tenho, grosso modo, claro, é que boa parte dos novos leitores, desses leitores mais jovens, que gostam de ler, e aí não tem juízo de valor aqui, gostam de ler best-sellers, gostam de ler uma literatura mais mundial, eles não conhecem os autores brasileiros, ou quando conhecem Machado de Assis ou Clarice Lispector, por exemplo. E fica parecendo que a literatura brasileira é só Machado de Assis e Clarice Lispector. E não é. E esse vídeo é decorrente do fato de que eu, fazendo um ligeiro levantamento sobre os autores brasileiros contemporâneos, e por contemporâneos eu quero dizer autores brasileiros vivos, que estão em atividade, fazendo um levantamento com base nas recensões que eu fiz, nos livros que estão cadastrados no Scoob, eu cheguei a um número bastante razoável. Acho que foram 29 autores brasileiros que eu li nos últimos 4 anos. 29 autores diferentes, são acho que 40 livros de 30 autores. Então é natural, eu gosto de procurar conhecer novos autores. Então, destes autores brasileiros contemporâneos, eu não conheço toda a obra de nenhum deles, mas li pelo menos um livro, e é com base nisso que eu vou fazer esse vídeo. Eu vou apresentar cada um desses autores brasileiros a partir deste livro que eu li, comentar rapidamente e dizer mais ou menos se eu voltarei a ler esse autor, ou se, assim, consequentemente, isso significa que esse autor me agrada, ou se é um autor que não me despertou nenhum interesse. Então, é preciso, parece óbvio, mas eu preciso deixar bem claro aqui. Esse não é um guia de literatura brasileira contemporânea. É a minha opinião, a opinião de Leonardo, com base nos livros que eu li, e somente nisso, com base na minha opinião a partir dos livros que eu li. Então, se você não tem costume de ler autor brasileiro, ou acha que são poucos autores brasileiros contemporâneos que fazem boa prosa, talvez seja uma oportunidade para você. Eu ouvi falar de fulano, então ele tem um livro que é assim, um livro que é assado. Se você quiser confiar na minha opinião, diz, então Leonardo gostou do livro, ou o livro fala disso, eu não sabia que falava disso, de repente desperta o interesse em você conhecer um pouco mais da literatura brasileira, que é viva e que tem produzido, pelo menos com base no que eu li, muita coisa boa, muita coisa que vale a pena ler. Então, como eu falei, por serem 29, eu acho que autores, vai ser um livro longo, um vídeo longo. Provavelmente eu terei que dividir em 2 ou 3 partes, mas eu serei bem objetivo ao falar desses autores. Claro, vai ter alguns sobre os quais eu falarei um pouquinho mais, aqueles autores dos quais eu realmente gosto e que eu conheço mais, mas tentarei ser o mais objetivo possível. E vamos lá então, vamos começar a falar dos autores. Vocês não estão vendo aqui, mas é uma pilha enorme de livros. Você pode ver aqui, essa aqui é uma das minhas pilhas de livros brasileiros, as outras estão aqui em cima. Elas estão bem esvaziadas, uma prova de que minha biblioteca é formada por muitos autores brasileiros contemporâneos. Boa parte desses autores que eu li, eu tenho os livros. Então, eu vou começar com dos últimos autores que eu li, um dos livros que eu mais gostei, e é um livro de um estreante, e é o livro único, o filho único do autor. Em breve tudo será mistério e cinza,
do autor Alberto A. Reis, não sei o que é esse A, lançado pela Companhia das Letras. Esse livro eu li por conta da parceria, eu pedi à editora, porque me chamou a atenção o fato de ser um livro estreante, um livro que pega elementos da história do Brasil. Ele se passa na época das grandes minerações, nas Minas Gerais, no século XIX, um casal de franceses que vem ao Brasil e tem um mistério envolvendo, então um mistério que se passa no século XIX no Brasil. Isso é muito original. Então, por isso que e é um livro grosso, um livro com 561 páginas. Poxa, um narrador, um autor estreante, começar com um livro desse. E é um livro que eu recomendo muito. Ele é muito divertido, muito bem escrito. O autor, ele tem 67 anos e ele é psicanalista. Então os personagens são muito bem desenhados, muito bem bolados. A história, você vê que ele pesquisou bastante para escrever essa história. E assim, quando eu souber que Alberto Reis lançou seu próximo livro, eu compro de imediato, porque esse é um livro do qual gostei muito. A resenha que eu fiz no blog para esse livro vai estar aqui embaixo do vídeo, assim como de todos os outros livros que eu li e para os quais há uma resenha, obviamente. O próximo autor é o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras, Antônio Torres. Ele não é um autor jovem, né? Mas é um autor baiano que acabou de entrar na Academia Brasileira de Letras, e dele eu li Essa Terra, apesar de que eu tenho um outro livro, Um Táxi para Viena da Áustria, que não li ainda. Esse para mim é um clássico, talvez, eu sou nordestino, então para mim é muito caro essa literatura da seca, literatura do sertão, estilo Vidas Secas, e Essa Terra para mim é um clássico, é como se fosse Faulkner escrevendo aqui no sertão, mais ou menos como o que eu falei de Vidas Secas. É um grande livro, é uma versão, eu nunca li nada a respeito, mas acredito que ele tenha se inspirado em Enquanto Agonizo, de Faulkner, e é um grande livro. Antônio Torres vale a pena muito ser lido. Próximo livro, aí já enquanto Antônio Torres já é um autor consagrado, está na Academia Brasileira de Letras e tudo mais. Esse é um jovem autor mesmo, ele é mais jovem que eu, acho que ele é de 1984, Antônio Cherchenesky. Esse é o primeiro livro dele, Areia nos Dentes. É um autor muito elogiado, considerado assim muito promissor. Ele mais do que escritor, ele é apaixonado pelos livros. Eu acompanho inclusive o blog dele, algumas colaborações dele, acho que para a Não Editora. E o livro mais recente dele, que é A Página Assombrada por Fantasmas, é um livro de contos, foi muito elogiado. Esse aqui é um livro para o qual eu acho que eu dei 3 estrelas. É um faroeste cheio de metalinguagem, uma história que se conta dentro de uma história que outra pessoa está contando. Então você vê que é uma empolgação juvenil até, não imaturo, mas juvenil. Ele é um livro curto, mas assim, engraçado, um livro que tem suspense na medida certa. É um livro bastante divertido e cheio de inovações. Você vê que o autor meio que quis usar uma linguagem cinematográfica, quis mostrar tudo que sabia. Então tem algumas inovações linguísticas, inovações na forma, mas não é um livro ruim. Então tem linguagem de teatro. Eu lerei A Página Assombrada por Fantasmas, sem dúvida lerei os próximos livros do Antônio Cherchenesky. Outro autor também mais jovem e que é bastante elogiado é Bernardo Carvalho. Eu li Reprodução recentemente, também por conta da parceria com a Companhia das Letras. Na minha resenha eu falei que a impressão que tive é que não precisava ser tão grande, ou que faltava mais coisa no romance. É como se ele ficasse perfeito no formato de conto, e o autor não... acabou, não sei se ficou comprido demais, não sei, mas acho que não foi uma boa porta de entrada. O Bernardo Carvalho, ele tem muitos outros livros bastante elogiados, como
O Filho da Mãe, Mongólia, O Sol se Põe em São Paulo. Acredito que esse é o livro mais novo dele. Eu também comprei esse que eu ainda não li. Comprei no Sebo, Teatro. Mas é um autor que sabe escrever muito bem. Só não gostei tanto do livro, mas ele é bastante elogiado. Outro autor, que é um quase estreante, é um autor que tem 2 livros, é o Carlos de Brito e Melo. Eu li esses... Os 2 livros eu li pela Companhia das Letras. Eu pedi primeiro esse, A Cidade, o Inquisidor e os Ordinários. Depois pedi esse, A Passagem Tensa dos Corpos. E se há uma palavra que eu possa usar para descrever o Carlos de Brito e Melo, é original. Esse livro aqui, é o primeiro livro dele, é a história de um sujeito sem corpo que passa, ele não tem um corpo físico, ele passa nas mais diferentes cidades mineiras, enumerando mortes. Então tem capítulos que são assim bem curtinhos. Ele fala que em tal cidade uma pessoa caiu e se afogou. Em outra cidade, em Juiz de Fora, um anestesista injetou éter acidentalmente nas veias de uma paciente, levando à morte. E enquanto isso ele vai narrando essas visitas, vai relatando a passagem tensa dos corpos, esse mesmo sujeito ele fica preso numa casa onde as pessoas se negam a aceitar a morte de um ente querido. Enquanto isso ele vai revisitando sua história. É um livro muito estranho, mas muito bem escrito. E esse aqui então é mais estranho ainda, mas já mostra para mim uma evolução na prosa dele. É uma espécie de... sei lá qual é o nome do estilo disso aqui, mas como se fosse um auto, como se fosse uma peça de teatro. Há uma cidade, o decoroso, que ele é uma espécie de inquisidor, ele prega contra os maus costumes, e a gente vai acompanhando os personagens. Tem um observador, tem a amada, tem personagens símbolo para aquela cidade. É um livro muito divertido, que é uma grande metáfora e muito bom de se ler. Sem dúvida eu lerei o próximo livro de Carlos de Brito e Melo. Se você gosta, quer ler algo diferente, tente Carlos de Brito e Melo, que ele é muito bom. Próximo autor da lista, muito conhecido, Chico Buarque, vencedor acho que de 2 prêmios Jabuti. Esse aqui foi o único livro que eu li dele, é o único livro que eu tenho também. Eu li há bastante tempo, eu li em 2002. Eu lembro que na época gostei bastante do livro. Já li muita gente que critica, já vi gente que elogia, então o livro mais recente ganhou o prêmio Jabuti também, Leite Derramado. Tem Estorvo, que é outro livro bastante elogiado. Se você só conhece Chico Buarque a partir das suas músicas, saiba que ele também é escritor. E o que eu lembro é que eu gostei de Budapeste. Talvez eu tente Leite Derramado, quem sabe no futuro. Não está entre as minhas prioridades agora. Dos escritores contemporâneos, um dos que eu mais gostei, que eu mais vejo assim como realmente um grande escritor, que eu gostei muito da prosa, foi Cristóvão Tesla. Eu tenho 2 livros dele, O Filho Eterno e O Fantasma da Infância. 2 livros muito bons. Esse aqui ganhou uma porção de prêmios, inclusive o prêmio Jabuti de Melhor Romance em 2008. É um livro fenomenal, no qual ele conta a história dele. É um relato semi-biográfico, né, semi-autobiográfico, que ele conta a experiência dele com seu filho que tem síndrome de Down. Mas mais do que o relato é a honestidade dele no contar e a arte dele. Ele é um grande narrador. Eu estou muito curioso para conhecer, eu anotei aqui, O Professor é o livro mais recente dele. Já vi uma crítica muito boa a respeito desse livro. Ele é um escritor da academia, ele é oriundo da academia, ele é professor, não sei se ainda, acredito que hoje ele vive dos livros mesmo, mas ele é um escritor oriundo da academia, então que estudou literatura. Ele tem inclusive outro livro que eu esqueci de colocar aqui, que eu não li ainda, O Espírito da Prosa, que é uma autobiografia literária. Ele fala sobre a experiência dele de escrever. Eu parei, acho que 1/4 do livro, ainda tenho que continuar. Mas é muito talentoso o Cristóvão Tesla, e o que eu vi também, eu pesquisando para o vídeo,
entre 2013 e 2014 ele publicou simplesmente 4 livros, então ele realmente é um escritor prolífico. Próximo autor, um autor do qual eu gostei muito, não desse, mas do outro livro, Barba Ensopada de Sangue. Esse é Cordilheira, ganhou o prêmio da Fundação Biblioteca Nacional de 2008, o melhor romance. Eu dei uma nota 3, achei que ele não aprofundou os personagens da história como deveria tê-lo como fez, na verdade, em Barba Ensopada de Sangue, que é um livro espetacular, espetacular. Apesar de eu não ter gostado tanto desse, eu gostei muito de Barba Ensopada de Sangue, gostei muito da prosa despretensiosa dele, e lerei novamente Daniel Galera. Ele também é muito engajado na literatura, ele organizou, pelo que eu entendi, uma coletânea Ficando Longe do Fato de já estar meio longe de quase tudo, do David Foster Wallace, sobre o que eu falei num dos primeiros vídeos aqui do canal. Então ele que fez a introdução, ele fez a seleção e ele faz uma introdução no livro. Próximo autor, Diogo Mainardi, aquele mesmo polêmico da Veja. Ele também é escritor. Eu tenho 2 livros, na verdade um eu dei de presente à minha mãe, e o outro é esse aqui, Polígono das Secas. É um livro sátira, ele tira muita onda, faz muita brincadeira com a literatura das secas mesmo, a literatura que explora o sertão, a seca, o sofrimento do sertanejo, etc. E A Queda é um relato, no mesmo estilo de O Filho Eterno, que ele fala do seu filho que tem paralisia cerebral. Também é um livro muito bom, muito bem escrito. Se você só conhece o Diogo Mainardi enquanto articulista da Veja, enquanto polêmico, integrante do Manhattan Connection, talvez valha a pena você ler a sua prosa. O próximo autor, e com esse eu encerro essa primeira parte do livro, porque o vídeo já está ficando longo, dos autores contemporâneos, é o que eu tenho mais livros, em 5, dos quais eu li 2 ainda, somente, melhor dizendo. Mas é o que com base nesses 2, é o que eu acho que tem a melhor prosa, é o mais talentoso e também um dos mais difíceis. Ler Francisco J.C. Dantas, Sergipano de Riachão do Dantas, é uma viagem, é um desafio, porque a prosa dele é absolutamente perfeita, é irrepreensível, tem uma sonoridade, parece que foi feito para ler em voz alta. Ele consegue mesclar o diálogo sertanejo, o diálogo do homem simples, que ele não fala só de sertanejos, claro, com uma erudição absurda. Então ele tem uma química na prosa dele que é estonteante. Sob o Peso das Sombras eu li, e Os Desvalidos, que é um dos grandes livros, para mim, um dos grandes livros brasileiros que eu já li. E eu tenho a Cartilha do Silêncio, Coivara da Memória e Caderno de Ruminações. Pelos títulos dos livros dele já dá para ver mais ou menos quais são os temas que ele costuma abordar. Os personagens dele são, com exceção de até mesmo os Desvalidos, são personagens meio dostoiévskianos, pessoas com tendência grande à melancolia, pessoas que pensam muito, que se amarguram muito, pessoas com inteligência acima da média, que sabem disso, mas que não conseguem se impor, assim o personagem de Sob o Peso das Sombras. E são sempre pessoas remoendo sentimentos, mas não acho que com isso a prosa dele se torne chata. Francisco J.C. Dantas é espetacular, é um autor genial. Se você quer um livro denso, um romance muito bom, experimente qualquer um deles, você não vai se arrepender. Você vê que a pilha já está ficando grande, mas ainda falta uma outra pilha. Então, próximo vídeo a gente continua. Um abraço, até a parte 2.